Muito bem, agora nós vamos falar das cotações da soja. Está todo mundo esperando esse número, que é a cotação, que é um oferecimento da Tatu Marquesan, que completa esse ano 75 anos de serviços a favor da agricultura brasileira. Mensagem da Tatu e os preços no ar. Grande Tatu Marquesan, muito obrigado pelo apoio e com o apoio da Tatu vamos ver os preços da soja. Inicialmente você vai mostrar o quê? Como parou a soja ontem? Pois é, a soja ontem na B3 teve ganhos exponenciais, já vinha subindo bem. A saca base Porto Paranaguá sem prêmios em dólares para julho, 34 dólares e 44 centes. O agosto 33,26, o setembro 31,75 e para novembro 31,15. Mas como o dólar está em queda, daqui a pouco o Vlamir vai dizer em reais quanto está a soja realmente no porto e no interior. Como é que está a soja agora em Chicago, meu amigo? Isso é o que está valendo, é nesse instante, rolando. Ó, descendo 4,5 julho a 15,58, mas está uma pressão em dólares. O agosto 15,11, perde 5. O novembro 14,09, acima de 14, portanto, o novembro, mas perde 4,5. E o janeiro 14 dólares e 10 centes por bushel, perde. Amplia essa tela para mim aí. Mostra Chicago ampliado, como é que está nesse instante, Davi da Luz. Você tem aí? Tem. Deixa eu ver aqui na tela, olha. Depois de janeiro, pule para março. Está perdendo 3 centes, mas está valendo 13 dólares e 87. O maio, 13,81. Lembra? Há um mês e meio eu fiz aí uma brincadeirinha, marquei o preço para fazer um hedge, né? Fiz uma call, na verdade, para maio na Bolsa de Chicago, como se eu estivesse fazendo. Estava 11,80. Agora está 13,81. Se eu tivesse feito, eu estava ganhando 2 dólares por bushel. Um contratinho são 5 mil bushels, 10 mil dólares estava na conta do João Batista, mas eu vou... Tá bom. Mas que os produtores brasileiros precisam, porque precisam aprender a fazer essa tal de trava nas opções sobre o mercado futuro. É uma fração do mercado futuro. Aí você trava, tanto na queda quanto na alta. Se você vendeu aqui, certo? Compra uma call. Se você não vai vender aqui, ou seja, não vai vender a soja, faça uma put. Vamos aprender. Muito bem, dito isso, vamos falar com quem sabe, que está de plantão também. Vlamir Brandalize, Minuto da Soja no ar. Doutor Vlamir, faça sol, faça chuva, feriado ou não, o mercado rola e nós estamos aqui atentos. Muito boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. É isso aí, estamos aí no feriadão, João. Que mercado maluco, hein, meu amigo Vlamir? Começou com 15 de alta e agora está com 4, 5 de baixa, né? E o dólar tirando, né, o câmbio tirando em reais o valor para os brasileiros. Vamos lá. Por que subiu, por que caiu? Olha, João, hoje foi um dia de liquidação, principalmente lá na Ásia, do óleo de palma acabou recuando. E o óleo, como ontem até teve algumas pessoas comentaram aí que o óleo estava ajudando, hoje ele está sendo um fator negativo, né? Porque o óleo também já valorizou-se muito, né? Os óleos em geral, vegetais, todos estão muito altos. E aí há uma pressão do óleo de baixa e ele está puxando um pouquinho na soja. E também, como nós estamos se aproximando aí do final de semana e tem indicativos que essa fase de clima seco nos Estados Unidos, principalmente para a área de soja, ela deva perder forças aí no final de semana, no começo da próxima, que as chuvas entrem lá, o investidor puxou o que podia para cima, né? No pregão noturno puxou positivo, agora na parte da manhã trabalhava positivo e agora o investidor está liquidando e fazendo os lucros, né? Hoje é mais um movimento técnico efetivo do que em cima de fundamentos, mas os fundamentos para a próxima semana, se confirmar as chuvas, ele pode perder um pouco mais. Então, esses ganhos que teve nos últimos dias podem ser perdidos. Mas, no momento, ainda estamos naquela semana do cavalinho, João. Mas com fôlego aí já, vamos dizer assim, já gastando praticamente todo o fôlego que tinha desse momento de alta. E depois vai se acomodando aí em cima do movimento climático lá americano, principalmente. A boa notícia é que continua seco da China, João. E aí os chineses vão ter que comprar. As previsões aí de 7 a 10 dias na China é de poucas ou nenhuma chuva sobre lavouras de soja e milho deles. E aí há uma expectativa que se a China voltar ao mercado, ele possa servir aí para segurar aí a pressão de baixa que poderia vir aí do clima melhorando nos Estados Unidos, né?
Bom, o fato é que a gente tem que olhar aqui para trás, olhar para o cavalinho branco, o nome dele é Red. Mostra aí, Davi, mostra aí o bichinho, mostra aí, porque o importante é esse nome aí, Red. Quer fechar? Ah, fechou. Tem que se proteger, né, João? Proteção. Claro, ele está aí passando. Quantas vezes já passou esse cavalinho aí que o Vlamir já falou? Cavalinho branco significa cavalinho branco encilhado para você montar em cima. Ou seja, lucro se põe no bolso, amigo. Depois você discute. Tá certo, Vlamir? João, tem mais um fator aí com relação à parte de notícias econômicas aí no mercado global estão bem positivas, né? Porque a maioria dos países estão saindo desse primeiro trimestre aí com o pé no acelerador, crescimento econômico, tudo aí, as bolsas de papéis aí de ações evoluindo, boas expectativas em vários segmentos em que a economia mundial deve andar melhor. Bons relatórios de empregos americanos que saiu hoje também lá nos Estados Unidos. E há uma especulação, uma expectativa que amanhã, sexta-feira, a Bolsa B3, a nossa Bolsa aqui, bata os 130 mil pontos. E aí, se ela for para essa linha, certamente o dólar pode cair abaixo de 5 amanhã. É isso que muitos operadores da Bolsa estão apostando, João, que amanhã é dia de puxar a Bolsa para tentar furar os 130 mil pontos. E, ao mesmo tempo, quando a Bolsa sobe, o dólar desce, né? Então, mais um fator aí que pode vir aí no último dia da semana com um câmbio um pouco mais frágil aí e provavelmente nos menores valores em mais de 6 meses, né? Ô Vlamir, como está acontecendo nos Estados Unidos, e também já tem registros aqui no Brasil, faltando mão de obra, daqui a pouco o professor Paulo Moura vai dar destaque para isso, porque vai faltar mão de obra para a construção civil desesperadamente no Brasil, preste atenção. E olha, ô Vlamir, olha que aqui o Aloísio Cassani manda 2 informações, olha que interessante, ele diz, olha, emprego tem, não tem mão de obra. Ele é do Espírito Santo, ele diz assim, tem uma empresa aqui no Espírito Santo que ficou 2 meses precisando contratar 40 trabalhadores. Não tinha. Sabe o que ele fez? Ele recorreu à penitenciária para preencher a mão de obra. Melhor, né? Botaram os caras para trabalhar? Beleza. Mas isso é um bom indício que a economia está bombando, né? Por isso que nós estamos vendo os preços em alta. Esse é um fator de demanda, né, João? Demanda interna, né? Então, amanhã nós vamos falar um pouquinho de feijão e arroz, que tem reflexo nisso aí, no consumo interno. Mas com relação à economia, tudo indica que o setor está otimista, né, João? Esse crescimento de 1,2% da economia brasileira no primeiro trimestre, que veio bem acima, né? A média esperava 0,8%, veio bem acima das expectativas e surpreendeu até o governo, né? O Guedes geralmente é otimista, né? Ficou surpreso com esse número, justamente porque ele pode trazer mais apelo agora, né? Então, a Bolsa puxando, o investidor pode vir. E tem mais um fator positivo aí agora em julho, né? O próximo mês, que é o leilão do 5G no Brasil, da tecnologia que vai para o campo, né? O maquinário agrícola do futuro é todo ele tocado em 5G, né? Em controle via satélite, em controle de aplicações. Então, esse primeiro leilão aí, que o governo vai fazer um leilão importante no mês que vem, ele já começa a animar a economia, né? Porque vai ter muito investimento nessa área tecnológica, e isso gera empregos também nessa área tecnológica, e gera emprego braçal também, não só emprego de mentes pensantes, que são o pessoal que trabalha na área da informática, mas o pessoal que vai montar as torres, que vai puxar material, o pessoal que produz o metal para as torres. Veja como é que é um ciclo, né? Porque o nosso setor do agro está bombando. Ontem nós comentamos aí a exportação, o setor da exportação está muito forte, a soja bateu o recorde até agora, então, e agora tem novas notícias que virão aí, né? Se não fosse aquele pessoalzinho lá de Brasília que fica naquela CPI ali, rodando eventos que não levam a nada, e tivessem fazendo mais coisas para as reformas andarem, o Brasil seria decolando já no primeiro semestre e automaticamente essa crise passaria rapidamente, né, João? O Josias de Souza, aquele jornalista de esquerda, né, que se pretende intelectual, disse ontem que a economia está bombando apesar do Bolsonaro. Se não fosse o Bolsonaro, estava até melhor. É um absurdo, cara. Eu fico assim. Eles são muito tristes, viu? Eles tem umas são críticas que parece que não tem base, né, João? São depressivos. O pessoal fala umas coisas sem pensar, né? A Vera Magalhães disse ontem que foi o maior... A economia está bombando porque o empresariado
o próprio, a população brasileira, né, está acreditando em trabalhar mais, né? Porque se ficasse todo mundo em casa, como alguns querem aí, como é que a economia ia crescer, né? Todo mundo em casa ia dar uma quebradeira muito maior que já está a situação. A outra infeliz também, essa jornalista do Estadão, Vera Magalhães, falou que ontem foi o maior panelaço da história da humanidade. Só se for lá dentro da cozinha dela. Ô Vlamir, vamos ao que interessa. Soja, como é que está o preço hoje em reais para os brasileiros? Hoje é feriadão, né, João? Sim, não tem mercado, ninguém se movimenta sem o dólar, né? Todo mundo temendo que o dólar vai cair mais, então daí o comprador não quer se posicionar. Mas se fosse avaliar pela Chicago de hoje e o dólar de ontem, hoje dariam R$171 aí no Porto, mercado bem frágil, perto do que estava na semana passada e no começo da semana, já caiu um pouco. E a soja aí de agosto, talvez, 174, 175. E aparentemente, com a pressão que tem no câmbio, pode cair mais. Então, fica aquele alerta. Quem precisa fazer posição curta, o risco começa a aumentar, né? Porque se chover nos Estados Unidos, o ambiente de mercado climático, ele perde forças. Aí o investidor ele acaba especulando para o lado invertido, que é o lado da baixa, né? Porque tem muita gente acreditando que as commodities já ganharam o que tinha que ganhar e a tendência é pressionar um pouco para baixo agora, para ela se acomodar em patamares menores, que é o que a gente vem falando, a soja de 12,5 a 14 dólares e não desses patamares de 13,5 a 15,5 que está hoje, né? Então, há um indicativo aí que poderia, com condições melhores nos Estados Unidos, poderia recuar. E também tem que ficar de olho na China, né? Porque a China, com problema de clima, e agora está terminando o plantio das lavouras, e se a seca continuar nesses próximos 7 a 10 dias, 15 dias, certamente eles vão vir para o mercado para não correr risco, né? Eles não vão apostar que o clima melhore lá e deixar para comprar depois. E aí pode ser um fator positivo, mas isso aí é só suposições. É como nós estamos aí aqui dentro com relação ao clima aí sobre as lavouras da safrinha, né? Suposições. Ainda ninguém sabe o que vem de efetivo, né? Mas os profissionais olham os preços de Chicago e fazem travas. Se antes eles estavam assim, agora estão em backwardation, que eles dizem assim. Ou seja, o cara trava, faz uma put nos 14 dólares por bushel, tudo que cair é dele. Então ele compensa. Exatamente. Ele compensa. Isso aí. Agora dá para proteger na alta, né, João? Ainda está alto. Então, pega lá. Garantia. Tá. Agora, embora a put seja mais cara que a call, mas isso é outra conversa. O Maurício Bellinello participa conosco hoje, ele vai explicar. Agora, o que importa para nós são dois casos. Assim, por exemplo, você falou que agosto 175. Tem muita gente, já falamos sobre isso, que está guardando soja para a virada do ano para sair da questão fiscal e vender no janeiro. Esse pega 175 ainda? Olha, para o mercado interno é possível, né? Porque nós estamos num ano aí que nós vamos exportar muito, é recorde histórico de exportação. Nós tivemos uma safra recorde, mas não vamos ter estoques gigantescos de passagem. Então, há uma possibilidade, depende aí com a economia brasileira, vamos dizer assim, bombando, no final do último trimestre do ano aí, todo mundo vacinado, e aí a economia fluindo bem, nós vamos ter uma demanda muito forte de frangos, suínos, ovos, óleo de soja, margarina, tudo que é ligado à soja. E aí sim, esse pessoal que está pensando em vender lá em janeiro, não é difícil de conseguir uma cotação talvez igual a que está, ou talvez até melhor, porque daí o mercado pode descasar, ele ficar maior aqui dentro do que no mercado internacional. Mas isso é só na véspera da entrada da safra, né? Depois que vier uma safra grande, o mercado se acomoda de novo. Ou seja... Mas esse é para aquela posição do produtor que tem a questão fiscal, né? Porque se ele vender agora, tem um imposto de renda que come uma fatia do bolo. Aquele que não tem esse problema, ele não compensa arriscar e ficar esperando aí, porque para vender agora e vender no mesmo valor aí no começo do ano que vem, ele aplica hoje o dinheiro, compra insumo aí, faz uma negociação boa, antecipa pagamento de dívidas e desconta juros. Tem várias maneiras do produtor se capitalizar nesse momento com a soja ainda disponível, né? Só que nessas condições é pura especulação. Pode ser que vai, pode ser que não vá, né? Então, por isso que a gente recomenda... Muita especulação, está muito longe, o ano é muito instável, o clima no planeta não está regular, e é isso que a gente vem comentando. Então, nós temos que ir andando passo a passo. Quando dá aqueles picos de preço, a gente mostra o cavalinho, que é o momento de fazer as médias, e tem que ir fazendo as médias e, se possível, o produtor se protegendo através de um contrato futuro, né? Quem opera com isso tem que ir se protegendo para garantir pelo menos uma média boa no ano, né?
Então mostra o cavalinho de novo, só para o pessoal lembrar. É chato esse cavalinho, hein, João Batista? Mas aí, ó, tá aí, ó, RED, proteção, ok? Aprendam, né? Os americanos fazem isso e nós ficamos transferindo a nossa renda. Ok,